Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a aula hoje de laboratório de controle, teoria de controle. O objetivo da aula hoje é tirar dúvidas sobre a prática que eu passei semana passada. Então, eu vou estar explicando e demonstrando aqui um passo a passo, tirando algumas dúvidas. Algumas pessoas me mandaram algumas dúvidas aí por e-mail ou pelo chat, entraram em contato. E eu vou estar repassando algumas etapas aqui com vocês do que vocês deveriam ter feito, até onde vocês deveriam ter ido. Lógico que eu vou fazer tudo de forma mais simples um pouco, deixando essa quantidade de modelo que vocês têm que fazer aí para vocês, né? Pessoal, então, semana passada, quando nós retomamos, iniciamos essa prática, o que vocês deveriam ter, né, de resultado? Vocês deveriam ter a simulação do sistema, ter definido o ponto de operação. Uma vez definido o ponto de operação, ter gerado uma sequência de degraus, algo mais ou menos como está aí nessa figura plotada aí no gráfico que eu estou compartilhando com vocês. Bom, a partir dessa figura, nós devemos então, né, tá fazendo o procedimento para identificação dos modelos. Como a maioria de vocês sabe, foi até foi dúvida, né, enviada aqui para mim pelo chat ou por e-mail em relação à questão de se eu deveria trabalhar com esses dados normalizados ou não. Bom, o correto é trabalhar com os dados normalizados. Então eu vou estar mostrando essa etapa, esse passo a passo aqui para vocês, até a gente chegar em um modelo em si. Então vou mostrar como retirar esses dados aí para aquele mesmo ponto de operação que eu estava trabalhando ali, que é 30,32 centímetros. Bom, lembrando que essa primeira seção aqui, os primeiros 1000 segundos, ele não serve para mim como referência, porque esses primeiros 1000 segundos é a dinâmica do sistema para chegar no ponto de operação. Então eu começo a analisar realmente os dados a partir de 1000 segundos, para esse gráfico que eu estou plotando aí na tela. E a partir desses 1000 segundos, então eu tenho o primeiro degrau, então eu tenho o transitório dele aqui de subida, o transitório de descida, voltando ao ponto de operação. Do ponto de operação, aplicando o degrau negativo, então tem a dinâmica de descida e a dinâmica de subida. E o último degrau que eu aplico no sistema é um degrau intermediário, de 50% daquele fundo de escala que a gente estava trabalhando. No meu caso aqui, 2,5%, que eu fiz os meus degraus de 5%. Bom, então, uma vez que o primeiro passo é a normalização. Então, ao normalizar o sistema, o que eu espero de resposta? Eu espero que esse mesmo gráfico aqui que vocês estão vendo, ele passe a ser reproduzido desta maneira aqui. Pronto. Desse jeito, o que vocês podem ver? Vocês podem ver o seguinte. Esses primeiros 1000 segundos, de novo, não me importa. São os dados normalizados. Apesar, é a fase do transitório do sistema, então é o sistema chegando no ponto de operação. Esses dados não me interessam dos primeiros 1000 segundos, mas a partir de 1000 segundos eu vejo que o sistema atinge zero. Lembrando que meu sistema em equilíbrio ele sempre vai para o zero, e eu dou as minhas novas perturbações, ou seja, eu dou o estímulo degrau. Então eu levo meu sistema para 1 e levo meu sistema para menos 1 ou qualquer valor intermediário. Como é que eu fiz isso? Simplesmente fiz a subtração, tá, do ponto de operação. Então, uma vez que eu faço a subtração, eu trago o sistema para zero. Uma vez que eu trouxe o sistema para zero, eu vou ver qual é a amplitude máxima que eu tenho aqui. No caso do sistema que eu estou simulando, do ponto de operação, era no degrau positivo. Pego essa amplitude e divido os meus dados, tá, por essa amplitude máxima positiva que eu teria aí. Com isso, eu fico tendo, então, os dados normalizados, que são esses valores. Observe que a minha amplitude de subida ela é diferente da minha amplitude de descida, tá? Aqui o sistema chega a 1, porém, no degrau negativo, ele não consegue atingir 1, ele fica próximo, mas não atinge 1. Então, isso é um indicativo aí para mim da não linearidade do sistema, tá? Ele não
é linear, apesar do sistema ter uma não linearidade muito sutil, ela ainda assim tem um pequeno efeito aqui nesses degraus. Bom, do mesmo modo eu fiz para o sinal de controle. Então eu subtraí, no caso, o sinal de controle que eu estava trabalhando era 50%. Esse 50% eu subtraí jogando o sinal de controle para zero. A partir desse zero eu dou eu aplico os meus degraus de um positivo, um negativo e meio, nem que foi o último degrau que eu apliquei ali nesse sistema aqui que eu estava trabalhando. O objetivo da prática era que vocês agora, uma vez que o sistema esteja estabilizado, selecionasse 3 pacotes de dados, ou seja, 3 transitórios. Pode ser o transitório de subida do degrau negativo, transitório de descida do degrau positivo para o ponto de operação, ou do degrau do ponto de operação para o degrau negativo, tanto a descida quanto o transitório de subida, ou esse transitório intermediário que você teria aqui para um degrau diferente de um. Bom, então qualquer transitório que você pega onde você deu o degrau serve para estar fazendo a prática, para estar elaborando o que a gente precisa aqui na prática. O que eu vou trabalhar? Eu estou trabalhando, tá bom? Essa janela de dados, que eu vou dar um zoom aqui agora. Eu estou trabalhando com os dados ali de 1475 até 3000. É a janela de dados que eu estou trabalhando normalizado. Alguém quer perguntar aí? Marcos? Eu quero não. Então, a janela de dados é a qual eu estarei trabalhando. Então, eu vou trabalhar essa janela de dados aí em torno de 1500 a 3000. Bom, o que me interessa? Me interessa o transitório para eu conseguir levantar um modelo de 3 parâmetros por resposta ao degrau. Bom, nesse procedimento, turma, uma dúvida que o pessoal teve é: eu preciso esperar o meu sistema atingir a estabilização, realmente o regime permanente, ver que o sistema chegou? Olha, aqui com 2500, o sistema em 2500 segundos, para esse caso que eu estou fazendo, o sistema praticamente atingiu o regime permanente. Então, se eu não espero o sistema atingir o regime permanente, que é o que ele vai estar realmente alcançando ali entre os 2750 a 3000 segundos, tá? Qual parâmetro que eu erro na modelagem? Vocês erram o ganho estático, o ganho de sistema. Então é o parâmetro que vocês vão cometer erro nele. E vai ser uma variação pequena, porque esse sistema ele é lento. Bom, os demais parâmetros, eles dependem dessa fase inicial que nós temos aqui do transitório. Então nós vamos conseguir tirar esses dados aqui entre, vamos pegar aqui de 1400 a no máximo aqui 2250 segundos. É o que eu preciso para estar vendo os demais parâmetros do transitório, tanto a constante de tempo quanto o atraso do sistema. Ok? Então o próximo passo que eu teria que fazer agora, uma vez que eu tenho esses dados normalizados, seria estar fazendo a repartição desse vetor esse enorme vetor de dados que eu tenho, selecionando só os dados que eu quero. Quando isso é feito, obtemos então uma janela de dados normalizadas. Só um minutinho, gente, deixa eu comentar duas coisas aqui. Eu vou gerar os gráficos novamente para não termos problema. Aqui quanto aqui, vamos ver se vai dar certo. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4, não, gráfico 3. Ó, então aqui está a janela de tempo, tá certo? Que eu selecionei. Selecionei ali dos 1470, a partir dos 1475 segundos até 3000 segundos. Então, 1000 e poucos pontos aí que eu tenho, 1500 e poucos pontos. É esses dados. Agora que eu já tenho a janela de dados definida, vou fazer o que a prática pedia, que é traçar a reta
de forma a pegar a máxima inclinação do meu transitório, tá? Na última aula eu falei um negocinho errado aqui. Eu falei sobre inflexão. Nós não temos ponto de inflexão. Nós temos que traçar a reta de modo que ela pegue a máxima inclinação do transitório, tá? Como que você pode fazer isso? Igual eu já tinha dado dica na última aula. Traçando 2 pontos e ligando esses 2 pontos. Vale ficar atento, tá, turma? Porque isso aqui teve uma discussão na outra turma, que é onde começa esse meu tempo. O que seria meu tempo zero realmente para ele ficar conforme esse gráfico aqui do PDF. O meu tempo zero aqui, ele é disparado em qual instante? Alguém sabe me responder? É quando você dá o step, né? Justamente, quando você promove a alteração no sinal de controle. Então, a partir do momento que você deu o step, o seu cronômetro, ele é, pra gente, né, como projetista que está modelando, ele é o nosso zero. Então, nesse gráfico aqui, deixa eu voltar nele aqui. 25 segundos, que foi o tempo que eu peguei aqui de regime permanente. A partir de 25 segundos é o zero, para eu poder estar tirando os parâmetros. Bom, se eu já sei o que eu tenho que fazer, vou descomentar o código aqui novamente. Só um minuto que eu vou fazer isso de 2 vezes. E vou rodar. Não, é você. É você que eu quero. Isso. Então tá aí a minha curva. No caso aí, essa reta verde. Tá? Ela é para mim o que está representando. Bom, visualmente, né? O que está representando a máxima inclinação que eu teria dessa reta aí no transitório. Bom, o que eu faço agora? Como eu sei os pontos, porque eu usei 2 pontos, que foi o 25 e 0, para esse ponto embaixo, e 275 e 1 nesse ponto de cima, eu sei qual que é aquela distância, aquele meu segmento AX, AC, tá? O A, ele começa em 0 e vai para mim até o 275. Lembrando que eu tô com um offset de 25. Então tem que subtrair isso daí. Então esse segmento meu AC, ele é de 250 segundos. Então eu já tenho uma constante de tempo definida. Além de ter a constante de tempo definida, eu tenho também, pelo próprio grid desse gráfico, que o meu ganho aqui, ele passa a ser um ganho unitário. Tá? Então ele passa a ser um ganho unitário, que é o que a gente está vendo pelo próprio grid, onde o sistema estabiliza. Então eu já tenho o K e tenho a constante de tempo. Falta determinar quem? O atraso. Qual é o atraso desse sistema? 0. Praticamente 0, tá? Ele tem um atraso, mas um atraso completamente desprezível, olhando a constante de tempo. O atraso desse sistema aqui, ele é da ordem de 0,25 segundos. Por uma constante de tempo de 250 segundos, a proporção aí é muito grande. A diferença entre um. Então é insignificativo esse valor pequeno que a gente tem do atraso. Então com isso eu posso considerar o L quanto? 0. Bom, se eu agora já sei que o L é 0 e sei que meu ganho é 1 e minha constante de tempo é 250 segundos, beleza, eu posso ir lá e simular o sistema. Os códigos, turma, que eu estou gerando esses gráficos, eu vou gerar esses gráficos aqui de 3 formas diferentes. Implementando a equação, deixo referência para vocês no código, tá? O código já está compartilhado, já está no Siga. Usando a função, a biblioteca, o step response da biblioteca control do Python e fazendo o deslocamento, comparando esses dados com os dados do sistema real. Então eu estou plotando ele 3 vezes, 2 vezes normalizado e outra vez com os dados originais do sistema. Ô Lucas. Sim, Marcos. Eu tô com uma dúvida em relação a essa reta, porque no caso, quando a gente tem aquela imagem, a gente tem o 0,63K. Então, no caso, a nossa reta ela não precisa tocar o 0,63K da resposta, tipo, ela interceptar essa curva em azul no 0,63K? Deixa eu desembolar aqui um minutinho, Marcos. Eu vou te responder isso com imagem, pode ser?
Você vai Pode entender ser. direitinho essa dúvida sua e vai ser esclarecida. Só finalizar aqui, eu já vou te respondo isso. Pessoal, então simulando o sistema aqui com 250 segundos, a resposta que a gente obtém, deixa eu ver aqui, é essa aqui, ó. É isso daí. A linha azul, os meus dados reais normalizado, a linha pontilhada vermelha, a resposta do meu sistema. Alguém consegue de bate-pronto fazer uma análise dessa porquê dessa diferença aqui? O que me dá essa diferença aqui entre o modelo e o sistema real? Qual o parâmetro que está afetando isso? O constante de tempo. Nesse caso aqui, minha constante de tempo, Felipe, ela está maior ou está menor? Ela tá maior. A constante de tempo estando maior, meu sistema fica mais lento. Então, por isso que o meu modelo está perdendo da dinâmica do sistema real. Constante de tempo maior, meu sistema demora a estabilizar um pouco mais. E é justamente o que eu estou vendo ali na linha tracejada vermelha. Tá? Então, o que o Felipe falou está correto, é isso mesmo. Bom... Esse sistema aí, professor, é usando o C? Desculpa... Porque você pediu para fazer um modelo usando o B e o C, né? Esse aí, no exemplo, é usando o C mesmo? É usando o segmento AC, né? É, o AC, isso. Isso, segmento AC. Então aqui, no meu caso daquele sistema que eu mostrei ali, o meu segmento AC, ele é 250 segundos. Ok? Ok. Então, beleza. Então, respondendo agora a pergunta do Marcos, vou fechar esses gráficos aqui e vou alterar aqui meu plot. Deixa eu só mostrar uma outra coisa. Então, deixa eu gerar meus gráficos novamente, ver onde eles vão sair. Gráfico 4, gráfico 3. Então, Marcos, a sua dúvida é em relação a isso aqui. Ok? Qual o ponto que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar da minha linha tracejada, que é o 63% ali do ganho, mas em relação ao sistema. Então, o ponto, na verdade, que eu tenho que fazer a leitura é onde essa linha tracejada preta está cortando a linha azul. Como que eu faço isso? Dá um zoom lá, ó. Vai lá e dá um zoom. Eu tô pegando aqui grosseiramente. Deixa eu dar... É aqui mesmo. Ó. Então você tá vendo aqui que ele tá passando aqui entre 259,70, 259,75. Para facilitar as contas, eu considerei 259,75. Aí vocês devem estar me perguntando, Lucas, mas o segmento AB tem que ser menor que o segmento AC. Se o segmento AC deu 250 segundos, por que agora seu segmento AB ele está dando 259,75? Qual é o probleminha desse plot meu aqui? Tem que subtrair os 25 segundos do início lá. Justamente, eu tenho 25 segundos de tempo nesse gráfico aqui, que é tempo morto para mim, para esses dados de modelagem. Então, eu tenho que pegar esses 259,75 e subtrair o 25 segundos. Fazendo essas contas aí, se eu não tiver errado, ele deu 234,25. Eu acho que isso aqui era 200... eu acho que era... Bom, então... Esse é o valor, então, do segmento AB. Ele está dando ali da ordem de 235 segundos, 234,5. Então, com isso, sim, o meu segmento AB ele é menor do que o segmento AC. O que acontece agora? Eu só venho aqui na minha constante de tempo e vou alterar ela para 234,25, que era o que eu tinha feito aqui de conta. Quando eu faço isso e simulo novamente... Olha só como é que ficou a resposta do sistema. Ops, estava no gráfico certo, eu desliguei. Peraí. Aqui. Essa agora passa a ser a resposta do sistema, uma vez que eu utilizo o segmento AB para definir a constante de tempo. Ou seja, a constante de tempo AC, para esse ponto de operação que eu estou utilizando, ele deixou minha constante de tempo um pouquinho mais lenta, um pouquinho maior que a constante de tempo do sistema real.
Usando o segmento AB, ele deu um resultado muito mais próximo. Tá certo? Tá preciso? É isso mesmo? Não, não é. Se você for um pouquinho mais exigente e vier aqui na curva, você vai ver que agora o sistema, o modelo, está um pouquinho mais rápido do que o sistema real. Então você vê isso. Bom, então é basicamente esse daí o procedimento, ok? Como que eu fiz a simulação? Eu fiz a simulação usando a equação, agora nesse caso ela está implementada na UEM, usando a equação 2, ok? A equação 2, ela está dando uma diferença entre livros, entre o livro do Dorff e o livro do Armstrong. Então, o que que eu fiz? Eu não considerei a equação 2 como ela está escrita aqui. Eu considerei ela como ela está escrita no livro do Dorff. Há uma pequena diferença nesse exponencial, nessa constante de tempo, tá? Eu deixo referenciado no código que eu estou compartilhando a página certinha do Dorff e qual é o exemplo em que esse problema aqui está resolvido. Então, eu vou pedir que vocês vão lá e chequem, por favor, essa equação, tá? Bom, ela também está implementada no código, feito na unha, nesse caso aqui, usando for. E, por fim, o que eu poderia estar comparando a mais aqui nesse sistema, ainda está fazendo ele... Esse tem que ser a unha indiferente, o modo como eu uso. É comparar o sistema com os dados reais do sistema, sem serem dados normalizados. Para isso, o que eu vou fazer? Vou fazer o inverso do que eu fiz na normalização. Então, na minha resposta do sistema, tá? do meu step unitário ali, padrão, eu vou adicionar meu ponto de operação, que no meu caso era 30,32, se eu não me engano, centímetros. O meu ganho agora não é o ganho unitário, mas essa diferença entre o 37,05, se eu não me engano, é onde esse sistema vai, até o ponto de operação que é 30,32. Então, esse passa a ser o meu K. Reproduzindo aquela mesma equação 2 que estava lá no PDF, vocês têm essa resposta que vocês estão vendo aí no gráfico. E, de novo, entre o dado normalizado e o sistema real, continua aquela mesma diferençazinha que foi o arredondamento que eu fiz a olho ali, quando eu escolhi os 259,75. Na verdade, esse valor era um valor intermediário entre o 259,70 e o 259,75. Então, aquela diferença de casa decimal está dando essa diferençazinha de offset que entre modelo e sistema real. Conclusão. Para o mundo real, supondo que esses dados da curva azul veio de um sistema real, e se você tivesse feito isso, esse modelo aqui está perfeito. Vocês não precisam de modelo melhor do que esse daqui, não. Isso aqui está super perfeito, super bacana. A parte difícil, que seria chegar em uma equação para poder se trabalhar o controle, vocês fizeram ela tranquilamente e fizeram bem. Tá? Se essa for a resposta de vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos. Então, vou passar esse código que eu acabei de simular aqui para vocês que vocês possam olhar, corrigir, ver como que eu implementei. Ele está todo comentado, na verdade eu já passei, ele já está no SIGA. E o que acontece? Além de vocês poderem estar fazendo isso na mão, usando for, que foi como eu fiz para plotar esse gráfico, vocês podem fazer do mesmo modo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mudar de código. Deixa eu dar um close all aqui. Eu posso utilizar também, tá, a função step response da biblioteca control. E a biblioteca control com step response, lógico, ela vai já partir com o sistema a partir de zero. Então aqui fica claro aquele instante zero lá do step, em que eu não tenho atraso no sistema. Em 0 eu dei o step e em 0 meu sistema começou a subir, tá? Então, aqui eu estou com a constante de tempo definida pelo segmento AC. Então, aqui minha constante de tempo é aquela piorzinha de 250 segundos. Por isso que meu sistema afastou aqui. Se eu vou lá no código e troco ela para os mesmos 234, eu acho, e 25. Espera aí.
a resposta volta aí para mim e eu passo até aquela mesma resposta que eu fiz na mão. Então eu posso fazer isso usando a biblioteca control, a simulação, ou eu posso estar fazendo isso implementando na mão. De qualquer forma, os dois códigos, mais os dados que eu utilizei nesse código que eu importei do outro arquivo, eu já compartilhei com vocês, já está disponível lá no Cigarra. Turma, o que eu tinha para falar hoje aqui é sobre isso, tá? Ainda falta essa questão 4 aqui para ser resolvida, a questão 6, na verdade, né? Equação 4 e 5. Mas o que eu estou fazendo para essa questão? Já deixei no Siga um videozinho de revisão de método numérico que revisa tanto o método de Newton quanto o método da secante, ambos utilizados para resolver a equação igual à equação 5, tá? Então vocês conseguem determinar, o vídeo está lá explicando. E tem também como é que fala? Eu deixei um link de arquivo onde vocês têm o código da secante já implementado. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é copiar esse código mesmo, selecionar, copiar, colar no Python e trocar a função acertando ela conforme a equação 5. Ok? Depois só dar o step lá usando a funçãozinha de transferência aqui para estar simulando a equação 4. É algo bem rápido e simples e vamos ver como é que fica isso daí. Bom, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar algo mais? Ou era só a pergunta do Marcos? Como é que tá aí agora? Eu tenho duas dúvidas. Pode falar. Tá, beleza. A primeira dúvida é em relação ao ganho estático do sistema, porque você normalizou o sistema e independente do meu resultado prático, independente do que eu tiver feito na prática, meu ganho estático vai ser 1, se eu estiver normalizando. E aí, depois, você fez um outro plot com outro ganho estático do sistema. Afinal de contas, na hora que eu estiver desenvolvendo o modelo, meu ganho estático do sistema vai ser qual? Bom, Marcela, depende, tá? Depende do que você quer projetar. Quando você está na sua malha direta, você tem um ganho real do seu sistema, que é aquele ganho que vai levar o sistema para no meu caso aqui, para os 37 centímetros ali, tá? Que vai ser um ganho de quase 7. Que ele saiu de 30, grosseiramente falando, e foi para 37. Então dá 6 e pouquinho aquilo ali, por conta da diferença das casas decimais. Esse ganho é o ganho estático do seu sistema, então ele representa o K. Quando você trabalha com um sistema normalizado, esse ganho pode ficar em série com um modelo normalizado que você vai ter resolvido seu problema também. Então não tem problema. Você pode ter o ganho estático, que é o modelo seu mais simples, e fazer toda a análise e projeto de controlador usando um modelo normalizado. E em série, antes de chegar nesse modelo, só você multiplicar pelo ganho estático do seu sistema. Então é algo que você resolve ali na sua malha de controle. É um bloco ali de ganho estático mesmo, que vai ser uma constante, multiplicando o sinal que está vindo, né? Antes de entrar na sua função de transferência. Seria 2 sisteminhas, um que é só ganho, com a sua função de transferência normalizado. Acho que isso também não está muito difícil de ser entendido nos códigos, quando tem uma análisezinha lá do código, não. Que eu fiz. Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu, sim. Então, no caso, se o meu trabalho fosse só identificar o sistema, se eu não estivesse pensando em controlar, eu tinha que colocar que o meu ganho estático do sistema ele era diferente de 1. Sim, ele é diferente de 1. Ele é diferente de 1. Isso. Ok. Aí vem uma outra pergunta que é o seguinte. Eu não normalizei e cheguei em modelos que eu acredito, como deu muito próximo do meu real, eu acredito que esteja no caminho certo. Para te entregar isso, você quer que normaliza? É necessário realmente normalizar? Olha, para as próximas etapas, aí, se eu não me engano, a gente vai precisar desses modelos normalizados. Tá? Ok. E ainda vem uma terceira pergunta. Você falou dos 2 métodos de resolver a equação 5, né? Aham. Você quer que use necessariamente um desses 2? Não, qualquer um. Eu tô dando 2 aí de saída para vocês. Okay. Beleza. Tanto faz. Me dando ela resolvida, tá pronto.
Na verdade, nem ela, eu quero um modelo. Aqui é pra normalizar ou não é? Desculpa, eu não ouvi. Cortou minha internet aqui. Quem perguntou agora, desculpa? Vê. Cauê, é aquele caso. Pra frente, vocês, quando chegar na fase de projeto, vocês vão precisar dos modelos normalizados. Sim. Na verdade, eu fiz em relação ao ganho. Tipo, eu fiz já um proporcional na hora que eu fui fazer os vários degraus, sabe? Ao mesmo tempo, porque no final das contas você meio que precisa jogar pro ganho do sistema e tal. E deu bem em cima também. Eu realmente tinha entendido o B errado. Eu não tava cortando a curva, eu tava cortando a reta. Mas o que eu fiquei na dúvida é como você chegou na reta verde, sabe? É só por tentativa e erro mesmo? Porque eu fiz assim. Não, mas é isso mesmo, é tentativa e erro. Você tem que ir ali mudando aqueles... Deixa uma coordenada física e vai fixa, né? E vai mudando a outra de forma que a reta, no caso aquela curva verde que eu fiz, ela fica tangenciando ali a sua inclinação, de forma que você consiga a inclinação máxima. Uhum. Ah, beleza. Eu fiz assim também. Beleza. E a respeito dos erros, esses índices, na verdade, o IAE, o ITAE e o RMSE, eu achei eles, mas eu não sei se os números estão certos, sabe? Eu não sei se tem algum problema na implementação ou não, porque eu não sei o quanto que é bom ou ruim os números que apareceram, entendeu? Bom, o que é um 4.000, o que é um 100.000, o que é um 0,44, entendeu? Beleza, então vamos por coisas diferentes. O índice ali, ele vai quantificar para você. Tá quantificando em relação ao quanto você está errando. Não interessa qual é o número em si, mas a comparação que você está fazendo. Lembra que você está comparando dois modelos em relação ao real. Tá, beleza. Ok? Então, quanto menor ficar esse índice seu, melhor foi o modelo. Tá, beleza. Entendi. É mais comparativo entre eles. E é pra usar essa questão do Cauê, vou só te interromper só um minutinho. Porque você falou que do índice de desempenho, e aí o Lucas comparou com o sistema real e me gerou uma dúvida. Quando eu estou calculando o meu erro, eu estou calculando meus índices, e o que eu estou chamando de erro é a diferença entre meu modelo e o sistema real. É isso que tem que fazer ou é em relação à referência? Você pode fazer das duas formas, Marcelo. O que você tem que deixar claro é no seu texto. Você pode comparar, você pode fazer uma análise do quanto o seu modelo está divergindo do sistema real, que seria, no caso ali, a linha azul que eu estava plotando. Ou você pode comparar o quanto o sistema real erra da referência e o quanto seus modelos estão errando da referência. Para esse caso de modelagem, o mais correto é comparar o modelo com o sistema real, porque você quer reproduzir a dinâmica do seu sistema. Quando a gente fechar a malha, colocar um controlador e fechar a malha, o correto é você comparar com a referência, porque o seu intuito é melhorar o desempenho do sistema em malha aberta. Então você quer reduzir esses índices em relação à referência. No caso de identificação, você quer reduzir esses índices de forma a deixar o seu modelo o mais próximo possível do sistema real. Então, nesse caso, por exemplo, que eu fiz o modelo do médio, certo? Eu peguei os 3 que foram melhores da minha primeira resposta e fiz um modelo médio deles para achar o modelo médio mesmo. Tempo de subida médio e a amplitude também, o K, né? Aí, com isso, eu consegui um modelo só. Aí eu tenho que fazer esses 3 índices para esse modelo e fazer esses 3 índices para mais um ou 2 desses, para ver, ou para os 3 e para ver qual ficou melhor efetivamente. Se o médio foi a melhor escolha para fazer isso. Isso é uma Olha, primeiro você já falou, observa uma coisa, Cauã, você já falou para mim que você já escolheu dos 3 modelos ali que você fez, das 3 sessões de transitório que você pegou de dados, você gerou 6 modelos e pegou os 3 melhores, não foi? Sim, é porque eles eram visualmente melhores. Beleza, quantifica isso. Uma vez que você tem isso quantificado, que para falar que é melhor você tem que quantificar, apesar da gente conseguir ver em alguns casos que um é melhor do que o outro. Mas aí a pergunta é melhor a quanto? Quanto que ele é melhor? Ok? Se você já tem esses dados quantificados, compara com um modelo médio.
Agora só presta atenção numa coisa aí, porque você tem que dar a mesma condição de teste. Então vamos falar que você pegou ali um modelo pro primeiro degrau positivo que você deu. Vamos falar que você está com esse melhor modelo dessa seção de dados. Esse modelo ele tem que ser aplicado em todo o experimento. Então ele tem que valer tanto para o degrau de subida positivo, quanto para o degrau do positivo para o ponto de operação, do ponto de operação para o degrau negativo e toda aquela sequência de degraus que você definiu. Sim. Ok? E a mesma coisa para os outros modelos aí que você definiu como melhores. Aí uma vez que todo mundo foi submetido ao que ele foi projetado e ao que ele não foi projetado, você vai conseguir ter uma ideia de realmente qual é e quantificar, né? Uma vez que você tem isso quantificado, você vai conseguir ter com precisão qual é o melhor modelo para representar o seu sistema como um todo. Se vai ser o médio ou se vai ser algum desses outros modelos aí mesmo. Sim, eu não ficou claro para mim só como que quais que eu precisaria comparar então de fato, sabe? Se eu precisaria comparar os 6 modelos entre todos eles, tipo, comparado com a referência, comparado com todos os 6, com os 6 estados diferentes que ele pode, sabe? Que é tipo até a referência, da referência Olha, positivo. de qualquer modo você vai precisar de fazer isso, o Cauê, porque pensa como é que você vai definir, você já está calculando o índice, vamos pegar o primeiro degrau positivo, você pegou o transitório de subida, ali você já teve que calcular o índice dos dois para falar qual que era o melhor. Sim. Então você já tem esse dado, que você vai ter que fazer só pôr isso no seu relatório, numa tabela. Ah, não, assim, eu não fiz isso especificamente para esses casos, porque realmente ficou muito distante um deles do outro. Ok, você eu não fiz nada, especificamente, mas aí eu teria que, assim, eu poderia fazer desse jeito. Eu faço pro degrau de subida, qual que é o melhor no degrau de subida, e pro degrau de descida, qual que é o melhor pro degrau de descida. ok. E daí faz um médio e depois compara qual que é se o médio comparar com o que eu tirei dos resultados dos outros. Beleza, Isso sem é- problema. Tá. Só discute essa comparação visual que você tá fazendo aí sobre quem é melhor, quem que é pior, tá bom? Ah, tá, beleza. Felipe, É um pouco do que o Cauê e a Marcelo comentaram, mas é só sobre a questão mesmo. Quando você tá ali escrevendo o que você quer, você indica índices como esses 3 aí. Um deles já está suficiente? não, são os 3 mesmo. Ok. Além disso, o modelo de relatório, quanto que vai ser disponibilizado pra gente? Eu já vou falar disso já, Felipe, daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar as dúvidas que eu fecho aqui com os recados. Sem problemas. Obrigado. Bernardo, Eu e a Esther, a gente já tinha feito as 6, só que a gente fez algumas coisas diferentes. Por exemplo, na reta, a gente fez com que ela obrigatoriamente tangenciasse em 0,63K. Fez pela equação da tangente mesmo. não, ela não obrigatoriamente ela tem que tangenciar o 0,63. Ela tem que pegar a maior inclinação. Entendi. Mas se ela tangencia em 0,63, eu já tenho o B, então. Porque o B é isso, né? É o ponto onde o K é igual a 0,63. Onde o Y... Ok, mas onde o K tá passando ali, não necessariamente sua reta tem que passar lá. Não, tá. É que o B é o ponto onde o Y é igual a 0,63. Então, no mínimo, a gente já tem o ponto B. Falta agora o ponto C. Pelo que eu entendi. Isso, seu ponto C que tá circulando aí. Para esse caso específico que a gente não tem atraso. Beleza. E aí, para escolher entre o modelo melhor AB e o AC, antes de calcular os índices, a gente fez o teste do R quadrado, né? Que ele é um teste para ver a discrepância, a variância, né, dos valores para um sistema linear, que no caso a função da transferência é um sistema linear. Né? Uhum. Isso é válido? Uai, sim. Você só tá dando uma argumentação aí para essa análise qualitativa que você iria fazer. Você não tá fazendo mais uma análise qualitativa. Mas ok. Porque essa, pelo menos, ela é normalizada, né? Eu consigo dizer se ela está próxima de 1, se isso é bom ou ruim, diferente dos outros 3. Aham.
Sem problema. Não tem problema. Você está adotando uma estratégia aí para fazer sua definição. Ok. Beleza. E a questão da normalização, voltando lá à questão da Marcela, que você falou que a gente vai precisar do modelo normalizado. Mas se a gente não normalizar, a única coisa que afeta é o ganho. Então, a gente pode usar os dados não normalizados e depois no ganho a gente põe o ganho unitário, não? Para as próximas tarefas? Uai, vai acabar, no final das contas, acaba sendo isso, né, ô Bernardo? Então, Porque eles estão em série ali. Porque a gente então não vai precisar refazer tudo normalizado. Uhum. Para quem já fez, né? Aham. E acho que é isso. Pessoal, assim... E, assim, eu tentei usar a biblioteca do Python. As funções que são ponto .matlab, eu tive uma certa dificuldade de usar elas. Elas estavam dando... não estavam condizendo. As que são sem o ponto .matlab, eu não tive tanto problema. Mas quais funções especificamente, Bernardo? Control.matlab.step response. Aí quando eu tirei o ponto .matlab, ele funcionou. Tá, tem que ver. Eu acho que é problema de como você está importando isso. Pode ser problema só de importação. Beleza. Dá uma conferida depois no código que eu fiz aqui, que eu estou compartilhando com vocês. E compara, vê se você tirar dúvidas. Se você não tiver a dúvida, aí você me manda para eu poder dar uma olhada no seu código. E especifica melhor a dúvida aí para mim. Ok. Marcos? Então, Lucas, eu fiquei com dúvida no item 5, quando você fala que é para avaliar controlabilidade, no caso. E? Nesse caso, é para verificar se ele está chegando na referência que a gente está colocando para ele? O que significa? Ué, a controlabilidade ela é dada pela equação 3. Tá vendo aí a tela? Tô. Não é por aqui que a gente vai falar? Eu sei que meu L, ele não é zero em si, mas ele é um número muito pequeno. Um número pequeno, vamos adotar ali o 0,25, que foi a menor amostragem de tempo que eu utilizei nesse sistema. Então você vai pensar ali que seu atraso é de pelo menos uma amostra. Uma amostra significa 0,25 segundos. 0,25 segundos dividido por 250 segundos é um número muito próximo de zero, não é isso? Sim. Então isso significa o quê? É uma pergunta. Ah, uma pergunta? É? Isso significa que o sistema é mais fácil de controlar? Justamente. De acordo com esse parâmetro, com esse critério aí, quanto mais próximo de 1, mais difícil poderá ser o controle. Se eu estou do outro lado, mais tranquilo é. E realmente o tanque é um sistema super estável, dinâmica lenta, super tranquilo da gente controlar. Sim. Ele, na verdade, ele é o sonho de todo engenheiro. Entendeu? Super comportadinho, super tranquilo. Realmente é um sistema muito simples de controlar. Ok? Certo. Ok. Pessoal, encerrando aqui então os recados, ok? Respondendo agora a pergunta do Felipe aí sobre o modelo do relatório. O modelo do relatório eu vou incluir ele ainda hoje. Não vou fazer isso hoje, nem que seja à noite. Eu vou incluir ele no Siga. Eu não terminei de compartilhar todos os arquivos com vocês no Siga. Já coloquei alguns, mas não coloquei todos. Falta entrar, eu vou dar só uma liberada aqui no modelo do LaTeX. Vou liberar o modelo LaTeX para vocês hoje. Não é obrigatório fazer o relatório usando o modelo LaTeX, porém, é obrigatório que indiferente o editor de texto que você usa ali para estar fazendo o relatório, é obrigatório que o relatório tenha um modelo que eu vou estar mandando aí junto com o PDF. Ok? Então, a formatação é a que está indo aí no PDF. Se quiser usar o LaTeX, bom para você que o trem está pronto. Se quiser fazer no Word ou qualquer outro software, pode fazer sem problema nenhum, mas mantenha a estrutura. Sobre a entrega do relatório, eu vou adiar a entrega do relatório para a próxima terça-feira, antes do início da aula, tá? Por quê? Porque eu atrasei no envio desse modelo de relatório.
E a entrega do relatório será feita via plataforma Teams. Então, eu vou criar uma tarefa para vocês e que essa tarefa é a entrega do relatório. Então, vocês conseguem arquivar para mim. Relatório é em dupla. Então, alguém vai ficar sem entregar o relatório, porque só uma pessoa da dupla manda o relatório. Tá? Então, não esquece de colocar o nome do colega no relatório que está sendo enviado, porque depois você não coloca o nome no relatório e o colega não manda o arquivo, ele vai perder os pontos do relatório. Então, é só ficar atento nisso daí. Que assim, gente, por que eu estou fazendo isso? Se vocês me enviam um relatório por e-mail, gera para mim muito transtorno para fazer a devolução do relatório corrigido. Então, para evitar esse transtorno de envio de relatório, ficar caçando e-mail de cada um aqui na minha caixa de entrada, o que eu faço? Lá na atividade ele fica guardado, eu consigo abrir o arquivo, fazer comentários, a correção, e por lá, assim que eu terminar a correção, eu já consigo disparar ele de volta de modo individual, para quem enviou, tá? Aí fica muito mais tranquilo para eu estar fazendo esse gerenciamento. Então, por isso que eu vou pedir que a entrega do relatório seja feita via plataforma Teams, via tarefas. Aí eu vou criar a atividade, que vai ser só a entrega do relatório, vocês anexam o arquivo que eu consigo fazer a correção e devolver. Ok? O relatório deve ir ainda hoje, eu vou fazer de tudo para que ele vá hoje para o CIGAR, para que vocês possam então começar a trabalhar nele. Tá bom? Dúvidas? Alguma questão? Algum problema? Acho que é isso. Pessoal, então valeu. Obrigado. Até a próxima terça-feira. Próxima terça-feira a gente já começa a mexer com um projeto de controlador polinomial. Acho que é isso que está na nossa proposta lá. Não lembro de cabeça. Vou ter que consultar. Mas eu acho que a gente já muda o projeto de controlador. Combinado? Então, um abraço a todos. Saiam, por favor, aqui. Faça o encerramento da turma. Clica no telefonezinho vermelho aí e encerra. Ok, abraço. Valeu, gente. Até a próxima semana.